Boa tarde, pessoal, tudo bem? Acho que o pessoal está entrando aí com a gente na live. Vou liberando aqui o pessoal para entrando. Boa tarde, feliz de vocês estarem aqui com a gente de novo. Mais uma live aqui da nossa comunidade. Para quem não me conhece, sou a Clara, eu mando mensagem lá na nossa comunidade, sou do marketing aqui da Target Brasil. E estamos começando aí nossa segunda live do ano, né? Então, um momentinho ali com toda a nossa equipe de suporte. A ideia aqui é eles trazerem um pouco de conteúdo para vocês, então falar do Target, falar da nossa base de conhecimento. E aí depois a gente vai ter um momento ali para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês. Então, espero que seja uma live boa, espero que vocês aproveitem. E agora eu vou passar aí a bola para a nossa equipe de suporte poder seguir. Tá com você, Túlio. Maravilha, pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês novamente. Hoje a gente vai estar apresentando para vocês aqui nossa base de conhecimento. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a nossa base de conhecimento, né? Porém, nem todos acessam e a gente tem visto aí bastante chamado recorrente de dúvidas que a gente já tem alimentado na base de conhecimento. Então, hoje a gente decidiu fazer esse roteiro da base de conhecimento. Vou compartilhar a tela para vocês. Então, pessoal, essa aqui é a nossa base de conhecimento. Túlio, mas isso aqui não é a tela de suporte? Sim, porém, dentro da tela de suporte, quando eu faço o login, eu tenho acesso tanto à abertura de ticket e à nossa base de conhecimento. Então, tem muita gente que já acessa os tickets, às vezes abre ticket e não tem a curiosidade, às vezes, de procurar sua dúvida na base de conhecimento. É uma informação bastante rica para vocês. Tem bastante coisa aqui que às vezes vocês não vão achar em lugar nenhum. Inclusive, tem gente que fala, mas a Target não tem material no YouTube, não tem no site. Tenho a curiosidade de entrar na nossa base de conhecimento, é bastante rica, a gente vem trabalhando no crescimento dela aí durante 3, 4 anos. Então, é um passo a mais para vocês seguirem, né, na jornada do Target. Eu vou estar passando a palavra para o Samuel. A gente fez um roteiro hoje. Todo o time do suporte vai mostrar uma base de conhecimento para vocês de tickets recorrentes, né? Então, o Samuel vai apresentar a primeira pauta. Vou tirar minha tela aqui, Samuca. Aí você já pode compartilhar. Maravilha, pessoal. Primeiro, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Estou vendo minha Apareceu, tela? Apareceu, Samuca? Samuca. Maravilha. Então, pessoal, mediante ao que o Túlio já falou, vou mostrar um pouquinho para vocês de um artigo aqui da nossa base de conhecimento, né? Que às vezes surgem dúvidas. Então, nada mais do que a gente apresentar aqui pela própria base de conhecimento, até para vocês saberem que tem a base, né? Que tem os tutoriais aqui para vocês estarem acompanhando. Então, um tema que eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho é a utilização da nossa aplicação Query Tools, né? Para quem não conhece, fora os aplicativos mais conhecidos ali da Target, né? O Client, ETL Studio, Datamodo, nós também temos ali, né? Como se fosse ali um gerenciador de banco de dados, né? Que é o Query Tool, né? Onde vocês conseguem gerenciar ali o banco de dados em memory. Então, ele é muito útil aí para quem manipula dados de várias fontes de dados diferentes, né? Então, por exemplo, para quem manipula dados de Excel e quer combinar isso com dados do Entor ou de outro RP, o QueryTools sem dúvida, uma ferramenta aí muito importante para esse tipo de funcionalidade. Então, vou ensinar aqui um pouquinho para vocês, mostrar um pouquinho para vocês como abrir essa ferramenta, aí principalmente para quem não conhece, ok? Então, né, o ambiente, claro, aqui é nosso Target Enterprise. Então, aqui no tutorial, a gente mostra um pouquinho o que fala que para abrir a ferramenta é necessário aqui abrir o ETL Studio. Dentro do ETL Studio, nós vamos ter aqui uma aba chamada Tools, né? Só clicar aqui nessa aba. Assim que a gente clicar nessa aba, a gente vai ver aqui o ícone aqui do Query Tool, né? Ou então poderia até pesquisar no Windows, tá? No Windows também iria aparecer. Então, aqui, clicou aqui nessa aba do Query Tool. Assim que clica nessa aba, a gente vai ser direcionado aqui agora para a tela do Query Tool. E aqui, pessoal, a gente faz a conexão com o banco de dados em memory. E essa conexão ela é muito tranquila de fazer, tá? Então, a gente vai clicar aqui em File,
Assim que a gente clicar em File, vai ter essas opções aqui de conexão. E uma delas é o Connect to Server, né? A gente clica aqui e aí é só inserir as credenciais do banco. Ah, mas Samuel, quais são essas credenciais do banco? Eu não tenho acesso. Pessoal, essas credenciais do banco em memory, ela é padrão, tá? Então, ela já vai vir aqui até configurada, né, com localhost, usuário é default, e aí a senha, essa senha aqui, ela é padrão, não vai mudar. A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bastou colocar essa senha, vocês já vão ter acesso aqui ao banco de dados. Então, aqui nesse print que eu tirei nesse exemplo, vocês podem perceber que assim que a gente faz a conexão, aqui do nosso lado esquerdo, tem uma lista aí de todas as tabelas do projeto, tá? Então, o QueryTools ele é muito eficaz para a gente começar a manipular esse tipo de dados, né? Conferir se os dados foram extraídos corretamente, né? Uma situação que é muito comum quando a gente extrai, por exemplo, uma planilha de Excel, os dados às vezes não estão convertidos corretamente. O que que a gente faz? A gente abre aqui o QueryTools, né? Pega a tabela que a gente criou do Excel e a gente faz aquelas, né? A gente dá aqueles comandos de conversão, né? Cast, por exemplo, para converter ali para uma string para número ou vice-versa. Então, ele é um excelente aliado para essa manipulação de dados, né? Igual eu havia comentado no início, né? Às vezes você extrai ali algumas informações do Excel e quer, por exemplo, juntar ali com as informações do Intor, né? Então, como é que faz isso? O QueryTools, né? Ele é uma excelente ferramenta para isso. Então, aqui com o QueryTools você consegue criar um join com alguma outra tabela que precisar, né? E fazer essas ligações. E aí é só jogar essa query aqui lá no ETL e extrair as informações normalmente. Então, aqui o QueryTools, para quem não conhece, é uma excelente ferramenta para fazer esse tipo de manipulação de dados, tá? Então, é mais uma ferramenta aí para quem precisa, né, usa isso no dia a dia, às vezes tem uma certa dificuldade para fazer esse tipo de manipulação. Então, o QueryTools serve exatamente para esse tipo de situação, ok, pessoal? E aí, na base de conhecimento, às vezes, quem sentir falta de alguma informação, né, pode mandar também sugestão para nós, que com certeza nós iremos melhorar, né? Então, é bastante importante que vocês consumam essas informações que a gente consegue crescer e ainda enriquecer ainda mais a nossa base de conhecimento, ok? Eu vou passar agora a palavra para o João Pedro, que vai fazer também uma pequena apresentação aí do que nós temos também na nossa base. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Obrigadão aí, Samuel. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Vou apresentar aqui para vocês. Tá todo mundo conseguindo ver? Apareceu, João Pedro. Aqui, ó. Como reiniciar nosso serviço Start, né? Uma dúvida recorrente aí dos tickets. Primeiro passo nosso é o seguinte: você vai clicar na opção do Windows do seu servidor, lembrando que tem tá no seu servidor, e você vai procurar na barra de pesquisas o gerenciador de tarefas. Dentro do gerenciador de tarefas, você vai procurar a aba de serviços. Dentro ali dos serviços, vai ter as opções do target, o target server, o iMemory e o client update service. Ok. Dentro dessas opções, você vai clicar com o seu botão direito do mouse nas suas opções e você vai colocar em reiniciar para reiniciar essas opções. Basicamente isso, né? Uma coisa bem simples, mas é uma dúvida aí recorrente. Obrigado aí, pessoal. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo. Eu sou Daniel, né? Faço parte do time de suporte. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma dúvida bem recorrente, que é a de como eu importo um arquivo em Excel para o Target. Vou compartilhar minha tela aqui. Quando vocês estiverem visualizando, vocês me falam, por favor. Tá aparecendo já, Daniel. Isso, Tá já apareceu. aparecendo? Beleza. Então, bom, aqui nesse artigo, por exemplo, a gente tem aqui detalhado, né, que é no ETL, em memória ETL, e aqui a gente tem o título de importar arquivo Excel para o projeto. Tem uma breve descrição aqui, explicando como é que funciona, e a gente já vai direto para o passo a passo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para inserir uma planilha em um projeto, a gente tem que definir se a gente quer criar um novo projeto ou inserir a planilha em um projeto já existente. Nesse caso aqui, caso
caso você queira inserir a planilha em um projeto já existente, a gente já pode ir direto para o passo 2. Porque esse primeiro passo, ele vai ensinar a gente a criar um novo projeto dentro do ETL. Então, a gente vai clicar no botão New, no canto superior esquerdo, e definir o nome do projeto, selecionando também a pasta onde a gente quer que ele fique guardado. Nesse caso aqui, ele está aqui, né, na pasta C, em Target Memory Projects. Agora, vindo aqui para o passo 2, esse passo aqui, como já estava antes, né, escrito, a gente pode fazer tanto em um projeto novo quanto em um projeto já que já está em atividade já. A gente vai criar um novo data source. O que é um novo data source? Data source é basicamente uma nova fonte de dados. Então, a gente vai criar um data source no menu no lateral da lateral esquerda. A gente vai procurar a aba de data sources e clicar em adicionar um novo, né? Já na aba de data sources, a gente vai selecionar a opção Excel e vai clicar em Next. Clicando em Next, ele vai abrir essa tela para a gente mexer nas configurações do data source. Então, a gente tem o nome do Excel, que a gente pode definir. Aqui no caso, pode ser o nome que vocês quiserem, tá? É como vocês vão definir a base de vocês. E a gente pode o assembly sempre por padrão no server. E a gente vai selecionar o tipo de arquivo. Que aqui no target a gente pode ser tanto arquivo local, ou seja, tem que estar no computador que você está importando, ou via URL, via Drive, também funciona. A gente vai selecionar o tipo de arquivo, colocar o endereço do arquivo ou a URL para conectar e vai clicar em Finish. Feito isso, o nosso data source já está funcionando. Agora, para conseguir importar os dados, a gente vai criar um novo import. Para criar um novo import, na aba da esquerda do ETL, chamada Toolbox, a gente vai localizar a opção Import e aí a gente pode tanto clicar, dar 2 cliques, quanto arrastar para a nossa área de trabalho, né? Para essa parte do meio do ETL. Já com o import selecionado, a gente tem algumas opções para mudar aqui na parte avançada, na parte direita, que a gente vai colocar como data source o próprio Excel, selecionar como tipo de query tabela, e no nome da query, a gente faz o seguinte, quando a gente tem um Excel, isso aqui está no print, né, mas eu vou até mostrar para vocês aqui, quando a gente tem no Excel, a gente tem o nome das planilhas embaixo, né? Então, quando a gente vai adicionar no import, a gente coloca o nome da planilha no Excel, não o nome do arquivo, tá? O nome da planilha em si, que aí ele vai puxar certinho. Depois disso, a gente vai na aba configurar, na parte do topo ali, né? A gente vai clicar em configurar, em settings, e em diretório, clicar na pasta pública, né? Para ele publicar na pasta pública e clicar em publicar aqui embaixo. Depois disso, é só rodar o projeto e os dados vão subir. E aqui tem uma das coisas mais interessantes da nossa base, que é o seguinte: nenhum, nenhum, é, nenhuma coisa no Target, se você faz, por exemplo, a gente sobe os dados da planilha e não acabou por aqui, né? A gente tem que modelar. No caso, a maioria dos nossos artigos da base, eles têm um link para seguir uma historinha. Então, por exemplo, aqui a gente terminou de subir os dados. Bem aqui na base, a gente já tem um link do próximo passo, que seria modelar os dados. Clicando nesse link, a gente já vai direto para a base de modelagem, que aqui ele já te ensina como você criar a modelagem, como você mexe, como é que você faz as ligações. Então, esse é o ponto mais interessante da nossa base. Outra coisa interessante também que eu gostaria de mostrar é que, por exemplo, aqui, para adicionar um Excel, a gente adicionou uma fonte de dados, certo? E vocês devem ter reparado que na imagem que a gente visualiza todas as fontes de dados, a gente tem várias fontes de dados aqui. E é claro que na nossa base de conhecimento a gente tem também diversas maneiras de extrair diversas fontes de dados diferentes. Então, por exemplo, aqui tem um monte de aba aberta, né? Vocês podem reparar aqui em cima. A gente tem, e aqui tem algumas opções, por exemplo, que vocês podem visualizar. Por exemplo, como extrair dados de um banco de dados RDS da AWS. E a gente tem também como importar um arquivo em JSON. E todos nesse mesmo passo a passo de criar um data source, como é que eu faço para adicionar um data source, como é que eu faço passo a passo.
Então a intenção aqui é mais mostrar para vocês como a nossa base de conhecimento é rica e tem muito assunto diferente para vocês poderem, com certeza vai se adequar ao que vocês precisam. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar. Agora eu vou passar a palavra para o Pedro, para ele poder continuar as explicações, né? Obrigado pela atenção. Boa tarde, pessoal. Sou o Pedro, também faço parte do time de suporte. Vou apresentar aqui um pouco também para vocês sobre a nossa base, compartilhar a tela. Quando vocês estiverem vendo, por favor, me avisem. Apareceu, Pedro. Tá aparecendo? Legal. Sim. A gente percebeu que às vezes abrem chamados por coisas simples, assim, por exemplo, uma instalação do Target, que podem ser realizadas por vocês mesmos, né? E aí a gente decidiu trazer também essa base de conhecimento para poder ficar mais claro para vocês como fazer essa instalação. Aí aqui a gente tem o passo a passo, né? A gente coloca o link aqui para abrir a nossa pasta pública de downloads.targetbrasil.com. Aí entrando nela, redireciona para a pasta instaladores. Dentro dessa pasta a gente entra na Target 2024, né? Seleciona essa outra pasta Decision Suite 2024 June, que é a versão, né, que a gente vai fazer a instalação nesse caso. E depois a gente vai fazer o download desse arquivo. Mas é bom lembrar, pessoal, que aqui a gente está falando é, da instalação do Target Client da versão 2024. Mas a gente tem que ver sempre a versão que está no seu servidor, porque tem que ser compatível com a versão do seu servidor. Aqui nessa base a gente está falando da versão 24, mas caso você queira fazer instalação de outra versão, tem aqui também a pasta Target versões anteriores e selecionar a versão que você tem no seu servidor. Legal? Depois que a gente fizer esse download desse arquivo, a gente entra na onde foi feito o download, né, na pasta onde ele está foi feito o download e ele vai vir compactado. Então a gente vai ter que extrair tudo no mesmo local mesmo, ou onde você preferir, selecionar a pasta onde você quer extrair esse arquivo. E extraindo ele vai gerar uma pasta com o mesmo nome do que você baixou. Então você entra nela e vai ter um arquivo com esse mesmo nome. Aí você executa ele como administrador e, e vai abrir esse pop-up aqui na sua tela. Você clica em Install, lê os termos aqui, aceita eles e Next. E aí vai vir para essa parte das licenças. A gente pode colocar para continuar sem licença e próximo. E aí, caso você queira instalar em alguma parte específica, algum outro HD ou algum outro local que não seja esse padrão, você também pode selecionar aqui, tirar a seleção desse checkbox e mudar e selecionar o diretório que você deseja fazer a instalação. Depois disso, é só clicar em Next novamente. Vai abrir essa parte. Nessa parte, a gente só seleciona apenas o Target Client. Por quê? Porque a gente está baixando numa máquina que não é servidor. Então, a gente não precisa necessariamente ter todos esses outros aplicativos. Caso necessário, a gente pode fazer a instalação sim. Mas aqui no caso, a gente só quer apenas visualizar, entrar no servidor para visualizar ou mexer, né, nas análises, enfim. Então, a gente seleciona apenas o Target Client e clica em Install. Ele vai fazer a instalação e depois de finalizado, apenas clicar em Next e, e está feita a instalação do seu Target. É legal também mostrar um pouco aqui dessa parte da base, que algumas das nossas bases antigas, às vezes tem alguma imagem corrompida, alguma coisa assim, mas a gente sempre deixa um arquivo PDF para não prejudicar vocês, né? Às vezes vocês estão precisando de alguma coisa, mas entra na base e está alguma coisa corrompida, algo do tipo, a gente já deixa o arquivo PDF ali para você poder visualizar tudo certinho, caso esteja alguma coisa de errado.
Aí vai estar aqui embaixo, em anexos, e aí é só entrar aqui que vai estar tudo certinho. Eu acredito que seja isso que eu queria passar para vocês, e eu vou passar a palavra pro Matheus agora. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus, também do time de suporte da Target. E hoje eu vou falar de um assunto que é muito importante, que é o backup dos seus arquivos, porque às vezes podem ocorrer alguns erros e é importante ter o backup para que as suas preferências de aplicativo, os dados que você salvou não sejam perdidos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui tem a base de como realizar o backup do Target, né? E aqui para realizar o backup você vai abrir o Target, colocar o endereço, né, do, do servidor e colocar em Manage Server. No Manager Server você vai digitar um usuário de desenvolvedor para ele ter as permissões para poder fazer a edição do data model. E aqui você vai nas conexões, com o clique direito no Target Enterprise Mentor, né, que é a nossa base de dados que a gente quer fazer o backup do data model, editar modelo de dados, e você vai salvar ele em uma pasta que você queira. É legal você fazer uma pasta chamada backup e deixar um backup de seguro, o backup de todas as pastas que a gente vai mostrar aqui nessa base lá, porque você pode ter uma centralização para os seus backups e não ficar muito bagunçado. E vindo aqui no Data Model, você pode colocar em Export e salvar na pasta que você desejar. Com isso, nós já temos o backup do Data Model. E após o backup do Data Model, é importante também fazer backup dos projetos. E, por padrão, os projetos sempre se encontram no local do disco C, na pasta Target Memory Projects. Para fazer backup dela, é só você copiar ela e colar na pasta que você salvou o data model, que é a pasta backup criada. E também é importante, depois que criar esse backup, você abrir o projeto do qual você fez o backup. E aqui no lado direito, em avançado, em schedule, está os agendamentos do target. Então, é importante tirar os agendamentos desse backup, porque ele pode começar a rodar no servidor e atrapalhar os projetos padrões que estejam rodando. Pode causar uma lentidão no servidor. Aqui, caso haja algum agendamento, você pode clicar nele e remover, e depois ir em Save para salvar as alterações. Após isso, para fazer os backups dos dados do Data Discovery, tem a pasta do Program Files no disco local C também. Você pode copiar a pasta Target e colar naquela mesma pasta que você juntou para fazer os backups. Aqui também tem uma dica legal, que é renomear a pasta, colocar a data em que ele foi realizado para... calma aí, aqui. Agora deu um... Aqui. É importante colocar a data para você saber quando foi que você fez esse backup, e é importante também fazer backups regulares. Aqui, dos aplicativos e preferências, elas estão localizadas em Program Data. Caso você não ache a pasta Program Data, você pode ir nos arquivos do Windows, visualizar, mostrar e mostrar os itens ocultos. Aqui no diretório do Program Data, você também vai fazer a mesma coisa, vai copiar a pasta Target. É importante também frisar que tanto o do arquivos de programa quanto do Program Data, o nome das pastas são iguais. Então é bom você colocar um nome para diferenciar elas, para depois saber como restaurar o backup. Aqui também, cola no local em que você criou os seus backups, renomeia com
uma diferenciação, né? Aqui no caso, Target Backup PD, que é do Program Data, e a data em que ele foi criado. E depois de fazer todos os backups aqui, você pode juntar eles numa pasta, pode também compactar se quiser salvar em algum outro lugar e deixar eles seguros. E também, além do backup, temos a base de retorno dos backups, para você restaurar os backups que você fez, caso haja algum erro ou algo muito diferente que seja difícil de resolver. Para isso, você pode incluir no disco local C o backup da pasta Target Memory Projects. Aqui você pode pegar os backups, né? E na pasta no Program Data, você vai pegar a pasta do banco, que é o InMemoryDB/data, e vai restaurar esse ponto targetDB, que é a base que o target salva. Aqui é importante reiniciar o serviço do TI Server e para ele descarregar qualquer base que ele esteja carregando na memória e carregar a base que foi colocada restaurada. Depois que o serviço carregar a base, você pode ir no Query Tool para certificar que a base foi carregada. Você vai logar e fazer um select simples, como no caso aqui da tabela filial. Do projeto também é importante que certifique que as conexões estão corretas. Então você abre o projeto e verifica as informações da conexão, se estão corretas. Isso vai depender de caso para caso, né? Que é o banco de dados do SQL, né? E aqui você pode também ir abrir em gerenciador target, as conexões e criar uma nova base, uma nova conexão com uma base com o mesmo nome da anterior. Assim, todas as análises já vão automaticamente reconhecer essa nova conexão. Depois você pode abrir a conexão recém-criada e importar o backup do data model que nós fizemos. E pode dar um OK nas mensagens de alertas, ele vai fechar. E depois é só você reabrir e aguardar o carregamento para ver se não teve nenhum erro. Não tendo nenhum erro, você pode ir para o front-end e verificar se estão disponíveis os cubos e criar uma análise do zero para ver se os dados estão sendo encaminhados corretamente. E depois, quando confirmado isso, você pode começar a restaurar as preferências do aplicativo que foram salvas, como os documentos, as análises criadas aqui com a pasta Global e Personal do Program Data, Target e ANT Server. Também você vai até os Settings. É importante não restaurar a pasta dos Settings inteiras, porque caso alguma coisa esteja corrompida, ela pode voltar a corromper, então é importante voltar por partes, para você poder ver se está tudo ok, ou se alguma coisa está corrompida e você consegue rastrear esse arquivo que está corrompido. Você pode renomear a pasta User Dimensions para User Dimensions Old e depois pegar User Dimensions do backup e colar nesse diretório. Aqui falando sobre a pasta Settings, né, que é preferível voltar para as partes, as connections, os users, os usuários, né, os roles, que são as permissões dos usuários, os jobs, charts, logins, mapadata e os settings.xml. Também, para ativar a licença, você pode substituir o arquivo de licença nesse diretório, que é o Program Data Target ANT Server, e utilizar o arquivo de licença que você fez o backup, na pasta do backup do ANT Server.
Depois disso, você pode fechar todas as aplicações e reiniciar todos os serviços para ter certeza que nenhum dado pré-carregado vai atrapalhar, incluindo o TI Server, né? Aqueles 4 serviços que foram mostrados pelo JP. Aqui você pode aguardar até a base ser carregada. E se houver algum erro de login, por exemplo, do All Licenses Usage, você pode abrir o gerenciador e excluir os logins que possam estar presos aqui em licença, logins, né? Você vai clicar num login que pode estar preso, algum login que você não usa, clicar nele e em eliminar. E da minha parte, eu acho que foi isso. Maravilha, pessoal. Então a gente finaliza por aqui a apresentação da base de conhecimento, né? E vamos abrir agora para esclarecer as dúvidas. Eu acho que a gente podia começar, pessoal, por as duas que estão aqui no nosso chat da Cássia. Perfeito. Vou ler a primeira pergunta dela. A Show. Cássia perguntou o seguinte: quando importa a planilha, modelo XLSX, na ETL, tem alguma maneira de importar as colunas e modificar o nome delas, utilizando um alias query, sem precisar criar um import auxiliar? Então, Cássia, no caso, não tem como, mas eu vou compartilhar minha tela para explicar o motivo. Vamos lá. Quando vocês estiverem vendo o ETL, vocês me avisam, por gentileza. Tá aparecendo já. Ah, perfeito. Apareceu. Bom, eu vou simular aqui a criação de mais ou menos o que eu mostrei na base, né? De adicionar um novo Excel. Aqui, clicar em Excel, dar um Next. E aqui eu vou selecionar um arquivo que teste aqui, que tem algumas informações. Eu vou abrir ele. Quando a gente vai criar um import para puxar os dados em si, o que acontece? Aqui, import, perfeito. A gente tem que selecionar a data source que a gente quer puxar os dados. Como é que funciona? A partir do momento que a gente puxa a data source, a query ela vai dizer respeito a como o data source funciona. Então, por exemplo, se a gente puxa uma query de Oracle, um data source de Oracle, a gente tem que usar a linguagem de Oracle. Se a gente puxa o SQL, a gente tem que usar SQL. No Excel não tem como a gente fazer alias, não tem query, né? Por isso que a gente inclusive usa table para puxar Excel, porque não tem como fazer não tem como fazer alias. Mas aí o que que dá para fazer nesse caso? Tem duas opções. Ou dá para mudar o tipo da coluna no próprio Excel, né? Que no Excel tem essa opção, da gente mudar de string para número, ou, ou coisa assim. E aí o target, consequentemente, vai puxar o tipo da tabela. Ou a gente pode fazer de outra maneira também, que é puxando a auxiliar, né? Que foi o que a Cássia até falou. Que se tem que puxar uma auxiliar. Nesse caso, tem. Mas aí o que que dá para fazer? Por exemplo, se eu vim aqui puxar, por exemplo, sheet, que é como tá o nome da tabela do Excel, ele vai me mostrar os dados. Bom, enfim, ele vai me mostrar os dados. O que que dá para fazer nesse caso? A gente pode usar o próprio import do Excel como auxiliar. Como é que eu faço isso? Dentro dessas opções aqui da toolbox do Excel, a gente tem algumas opções. E aí, por exemplo, nesse caso, eu inseriria um novo import. Como é que funciona criar um auxiliar nesse caso? O primeiro import ele vai servir de auxiliar só para a gente puxar os dados, né? Por quê? Porque quando a gente puxa os dados, enquanto o target está fazendo a extração, ele salva em um banco de dados temporário, que é o ME, que inclusive já aparece aqui. Esse ME, a gente consegue tratar ele como SQL, ou seja, a gente consegue fazer alias, consegue fazer cast, consegue fazer o que precisa. Então, nesse caso, a gente pode criar um segundo import, mudando para o ME. Nesse caso, tem que ser depois, tá? Do sheet 1, porque aí ele vai ler a planilha do Excel e aí depois ele vai salvar no banco temporário. Aí a gente puxa do banco temporário aqui nesse caso. E aí aqui, a gente faz a query como
enfim, da maneira que a gente precisa. A gente pode fazer aqui um select asterístico from, ou fazer um select manual, e aí aqui vocês colocam as colunas. Por exemplo, select from, aí aqui eu coloco o import, e aí aqui eu consigo colocar as colunas, por exemplo, code clean. Enfim, aí as colunas vai depender de como tá no seu Excel, né? E aí é assim que funciona o auxiliar. Só que aí o que a gente pode fazer? Por que eu falei que a gente pode usar o Excel como auxiliar? Porque aí a gente consegue importar tudo que está do Excel para cá, já fazer a alteração aqui, e depois tem como a gente dar um drop aí é mais complexo já, né? Mas a gente tem como dar um drop na tabela do Excel para não subir para o banco, se é isso que estiver incomodando, né? E aí a gente consegue usar só a segunda que a gente usou a query do select como principal. Então eu acho que isso pode ajudar nesse caso. Entendi. Só deixa eu tirar uma dúvida, mais uma coisa, Daniel. Para a Claro. gente conseguir, onde é que a gente encontra o select padrão deles? Tipo assim, tem o exemplo que tu disse, que tem que utilizar o padrão Uhum, Oracle, o padrão MySQL e afins. Qual que é o padrão certo. do ME que a gente tem que utilizar? Tem algum lugar que a gente encontra? É SQL padrão. SQL padrão. Inclusive, aqui vai uma dica muito boa para vocês, que é o seguinte, eu vou compartilhar minha tela de novo. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam. Já apareceu, Uma né? coisa interessante, que dá para vocês testarem, que dá para vocês utilizarem para teste, eu vou usar inclusive o Query Tool, que o Samuca já falou, porque como é que funciona? Tudo que a gente usar no Query Tool, por exemplo, eu quero criar uma auxiliar de uma tabela específica. Por exemplo, essa tabela teste aqui, ela é ela é um Excel. Tudo que eu fizer aqui de select, eu posso testar aqui, e se eu colocar no ME para rodar no ETL, ele vai funcionar. Porque o ME ele usa basicamente a mesma linguagem daqui, que é SQL padrão. Então aqui eu posso fazer select, cast, posso fazer alias, tudo. E aí, se rodar aqui, vai rodar no ETL. Então, é uma boa para vocês não precisarem ficar rodando o projeto toda hora para testar. Vocês podem testar no Query Tool, se funcionar, vocês podem jogar no ETL, puxando para o ME. Então, é bem interessante. Ah, perfeito, então. Era mais isso. Muito obrigado. Show de bola. Na- É o Brian que tá falando aí, né? É isso aí, era eu. Tava aqui, tive que comentar. Maravilha. Maravilha. Eu estava lendo a segunda pergunta da Cássia aqui, Brian. Eu não consegui entender direito qual que é o sentido, se é soma, cálculo. Você pode mostrar para a gente algum exemplo? Oi, Túlio. Oi, Cássia, tudo bem? Tudo e contigo? Maravilha. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor falando. Aham, A gente tem os produtos e cada produto tem um valor unitário, né? certo. Então, às vezes, no BI, no relatório, eu quero apresentar esse produto por linha, linha seria marca, né? Por marca, ou Aham, fornecedor. Só que cada produto, o preço varia dependendo do período, enfim. Então, o que acontece é que às vezes eu quero trazer esse valor total por fornecedor no BI, só que quando eu vou fazer o cálculo, eu preciso multiplicar pela quantidade, né? Só que aí, isso. como cada produto tem um valor diferente, ele acaba somando o valor total. Então, ele pega, ao invés de ele fazer R$ 5 vezes 5 mais 2 vezes 20, ele faz 5 mais 2 vezes 25, entendeu? Entendi em Daí partes. isso aí, no caso, a ordem dos fatores altera altera o produto, né? E aí, eu queria ver se tem alguma forma de eu adicionar um cálculo dentro da modelagem. Certo. Seria no data model, né? Isso, porque a gente até tentou fazer esse cálculo, mas ainda assim ele realizava a soma e depois a multiplicação, ao invés de multiplicar e depois somar.
Tá, vocês tentaram fazer, tanto no cálculo da modelagem quanto no front-end, colocar entre parênteses? Porque ele prioriza o cálculo que tiver entre parênteses, depois vai para o outro cálculo. Por exemplo, 2 mais 2 é mais 6. Então, eu ponho 2 mais 2 entre parênteses, ele vai calcular o 2 mais 2 primeiro, e depois eu coloco outro parênteses, e fica o 2 mais 2 entre parênteses, e o mais 6 no final. Para ele fazer Sim, uma sequência. sim, é que o problema é que ele entendia que, na verdade, era a mesma informação, sabe? O mesmo produto ali, embora com valores diferentes, ele entendia como se fosse a mesma informação. Então, ele acabava fazendo essa soma. Entendi. Vamos fazer o seguinte, abre um ticket com a gente, vamos fazer uma call para você mostrar para a gente e a gente vê uma solução. Tá, sim, pode Eu acho que ser. fica É que agora melhor eu não tô com colocando a as mão na massa. informações aqui bem claras para eu mostrar, mas eu vou organizar e daí eu abro um ticket então para conversar com vocês. Perfeito, perfeito, maravilha. Mais alguma Obrigada. dúvida? Eu que agradeço a participação, Cássio. Obrigado, viu? Mais alguma dúvida, pessoal? Reforçando aqui. Pode falar, Aquila. Boa tarde, tudo bem? Desculpa Tudo o ótimo. atraso aí, pessoal. Cheguei agora. Eu não sei se já foi falado, Túlio, mas é só sobre a questão da atualização da versão do Target. A gente está usando a Perfeito. 22 e está querendo migrar para 24. Se eu Perfeito. consigo abrir um ticket lá, o pessoal consegue me ajudar lá? Se abrindo um ticket? Claro, abra um ticket. Tem duas formas do ticket, te responder o ticket. A gente passa o passo a passo, você faz a atualização. Ah, Túlio, eu não me sinto confortável para fazer sozinho. Eu preciso de alguém, pelo menos, para me ajudar. O time Target vai disponibilizar lá um analista do suporte para te auxiliar no passo a passo para não ter erro. Inclusive, desculpa interromper, mas aproveitando a deixa, tem base de conhecimento também, falando sobre como atualizar o target Isso, para a versão 24. Então, isso, mas Beleza. também é válido abrir o ticket, tá? Caso você tenha isso. dúvida, não hesitem em abrir o ticket, pessoal, que a gente Eu, apoia também. Exatamente. Boa, Daniel. Eu recomendo fortemente quem for atualizar o target, abra um ticket para você ver. é, Olhem a base de conhecimento, abra um ticket. Não tentem fazer por conta própria, porque pode levar a algum desastre dentro do servidor de vocês, né? Converse com o analista, tire suas dúvidas, pesquise, compartilhe conhecimento antes de prosseguir para a atualização do target. Tem várias coisas que é, tem que ser feitas antes da atualização. Backup e tal, depende da atualização que você está. Por exemplo, o Aquila está na versão 2022, ele pode ir direto para 24. A gente não homologou a versão 23 do Target. Então, a gente pegou direto a 24. Da 22 pulou para 24. Então, por exemplo, clientes que estão no SQL Server tem que ter todo um cuidado, porque perde os relatórios clássicos. Então, o SQL Server, que são poucos clientes que a gente tem na base hoje que usam o SQL Server, né? Que é um modelo que não é em memory, que não, por acaso nem tem o suporte no projeto do SQL Server. Mas assim, a atualização do SQL Server só pode ir até a versão 21. O in-memory, quando você sai da 21 para o 22, tem a DLL do Oracle que tem que ser trocada dentro da pasta. Então tem todos alguns cuidados que tem que ter nessa evolução de atualização do target. Reforçando com você. Pode falar, Aquila. E Túlio, assim, da versão 22 para a versão 24, eu estava dando uma mexida lá no Target e vi que tem algumas funcionalidades novas. Tem alguma apostila que aborde isso ou só a base de conhecimento lá vai me ajudar? Tem a base de conhecimento e tem nossa documentação também na, na, na pasta download.targetbrasil.com, lá em instaladores. Na pasta de instalador tem todo o review das atualizações, o que foi mudado, o que foi colocado. E a gente tem também, Aquila, uma coisa bastante importante que eu ia até reforçar com vocês aqui todos na live, nosso canal do YouTube, que tem todas as lives, né? Então, sempre que a gente faz uma abertura de um novo instalador do Target para vocês atualizarem, no caso do Aquila, por exemplo, a 2024, teve a live do 24. Então, o time de produto mostrou todos os benefícios da 2024, o que ele trouxe de inovador, né?
Porque muita gente pergunta, por que que eu vou mudar para 24? O que que vai mudar? O que que vai acontecer? Então, acessem nosso canal do YouTube, sempre que tiver alguma curiosidade, acesse base de conhecimento. Tem todo esse material para vocês navegarem aí e obterem informações sobre as dúvidas de vocês e as atualizações também, né? É muito importante, antes de atualizar, ver essa live do Target 2024, vocês verem o que realmente trouxe de novo, né? E de inovação. Então é muito legal essas lives que tem de lançamento das novas versões. Inclusive, Túlio, eu abri aqui no meu computador, dá para mostrar onde é que fica a documentação. Eu vou compartilhar a tela Oh, rapidinho para vocês poderem perfeito. ver. Isso. Ó, pessoal, essa aqui é a pasta, é a nossa pasta pública, tá? Onde fica basicamente tudo que vocês podem relacionar baixado no Target. O link é download.targetbrasil.com. Com esse link vocês vão poder entrar aqui. E aí o que o Túlio estava falando da versão 24 é o seguinte, aqui na pasta dos instaladores a gente tem as versões do Target, né? E tem uma pastinha específica para a versão 24. Dentro dela, entrando aqui, a gente tem várias coisas aqui. A gente tem o do client, a gente tem o manual de como atualizar, a gente tem também a documentação. Essa aqui, aquela é a documentação que você tava perguntando, né? A gente tem tanto a apresentação em PPT quanto a apresentação em PDF, que ele mostra tudinho, o que tem de diferente na versão 24. Aí é interessante para vocês darem uma olhada na pasta inteira, sabe? Quando tiverem interesse em atualizar o target, dá uma olhada na pasta inteira, ver aqui como atualizar, porque esse texto é bem interessante. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem também, a gente está no suporte para poder apoiar vocês. Então, deem uma olhada, é bem interessante. Era só isso mesmo. Obrigado. Show de bola, Daniel. Isso aí. Acho que a gente passou por todas as dúvidas até agora, né? Isso, Dando uma Clarinha. olhadinha aqui no chat. Show, pessoal. Acho que a gente teve aí uma live que trouxe bastante conteúdo, né? O pessoal falou aí da base de conhecimento. Então, a gente sempre recomenda que vocês entrem, né? E sobre o nosso YouTube. Agora, a gente está começando também a subir sempre mais conteúdos lá. Vai ter, né? Tem lá a live de atualização. As últimas lives que a gente fez, a gente subiu também no YouTube. Então, essa live aqui vai estar lá, né? Então, a ideia é vocês terem esse conteúdo não só ao vivo, mas vocês poderem acessar depois. E eu aproveito também para convidar vocês para a live que a gente vai ter na semana que vem. Deixa eu até deixar aqui no chat o link para vocês. Semana que vem a gente tem uma live diferente, então a gente está fazendo blocos, né? Então essa semana foi a de suporte. A gente vai ter uma de produto também, para quem está falando sobre atualização de target, né? A gente vai ter uma live só de produto, e aí ali vai falar sobre tudo que a gente tem de novidade, recursos interessantes, então participem. Logo mais estou colocando lá na live para lá na comunidade para vocês o link da live de suporte. E semana que vem a gente tem a live com o pessoal de consultoria. Então, toda a nossa equipe de consultoria, eu sei que o pessoal aqui costuma conhecer bastante o Finote, né, que é ali da parte de consultoria, mas a gente tem uma equipe completa, várias pessoas que fazem parte dessa equipe, e eles vão estar ao vivo ali, principalmente o Vinícius, para falar para vocês sobre consultoria, o que a gente tem de serviços também. E tudo que é possível de fazer num projeto do Target, né? Muita novidade boa. Vou colocar o link aqui no chat para vocês. Então, esse aqui vocês já podem se inscrever assim que a gente tiver o link da live de produto também. Acho que a gente já consegue encerrar a live, né? Agradecer a todo mundo que participou. Obrigada por vocês estarem mais uma semana aí ao vivo com a gente. Então, espero que tenha sido um conteúdo legal. E agradecer principalmente a nossa equipe de suporte, que está sempre aí entrando com a gente em lives, né? Acho que essa é a segunda Tira Dúvidas de suporte, terceira, não sei, a gente faz vários, né? Mas agradecer o Isso. pessoal aí que participou com a gente. Obrigada, viu, pessoal? Valeu, Clara. Imagina.